Você já acordou com o coração disparado antes mesmo do dia começar? Já sentiu a cabeça como um rádio com muita frequência, tocando ansiedades, preocupações e se em loop interminável? Hoje convido você a trazer tudo isso para um lugar seguro. Ouça comigo as palavras que por séculos têm ancorado a fé do povo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91. Sinta cada palavra. Deixe que habitar toque sua alma antes de qualquer solução humana. Repita, mesmo em silêncio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Se esta mensagem estiver alcançando você no momento certo, inscreva-se no canal e venha orar conosco todas as manhãs. Agora fica comigo até o final, respire e abra o coração. Muitos de nós conhecemos a sensação. Olhos abertos na madrugada, pensamentos listando problemas, decisões por tomar, notícias que pesam. A ansiedade tem rosto, som e cheiro. Ela entra pela porta da casa da mente e logo se instala na sala do corpo. Respiração curta, músculos tensos, insônia, vontade de evitar. Não é culpa sua por sentir isso. É uma condição humana em um mundo que exige demais e dá pouco descanso. Hoje não vamos reduzir sua luta a um conselho rápido. Vamos, juntos, aprender a deslocar nossa confiança da própria força para aquele que promete ser refúgio. Quando falamos em habitar no Altíssimo, não falamos de um ato único, religioso e pontual. Habitar é permanecer, é escolher um modo de vida. É acordar e, antes de checar mensagens, escolher olhar para aquele que guarda. É formar um hábito espiritual que, com o tempo, muda a maneira como reagimos ao medo. E é essa prática de habitar que o Salmo 91 descreve, não como uma garantia de ausência de problemas, mas como a certeza de presença e proteção no meio deles. Quero trazer aqui uma luz que conecta o Salmo 91 com outra palavra de Jesus, a ideia de vida em abundância, João 10. Não penso em abundância como bens ou ausência de aflição. Penso numa qualidade interior, paz que se mantém mesmo quando as circunstâncias não acompanham. Essa vida abundante se manifesta como clareza nas decisões, como calma para agir e não reagir, como força para permanecer fiel no cuidado com a família e no trabalho. Habitar no esconderijo do Altíssimo é escolher essa vida todos os dias no pequeno gesto de confiar. Pare um pouco agora. Inspire profundamente pelo nariz, conte até 4, segure por 2, expire contando até 6. Repita 3 vezes. Enquanto respira, deixe a frase do Salmo atravessar a respiração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. Sinta a palavra descansará como permissão de Deus, não como frieza espiritual. Deus não exige de você algo que Ele mesmo não dá, Ele oferece descanso. Vamos falar honestamente sobre as setas que vêm atingir o coração. Pensamentos catastróficos, previsões de fracasso, medo de rejeição, preocupação com o futuro. Essas setas muitas vezes são pequenas no começo, uma frase, uma notícia, e vão se enfiando até que nos sentimos imobilizados. O Salmo usa imagens fortes, esconderijo, sombras, asas. Imagens que nos dizem que há um lugar onde estas setas não têm poder para nos definir. Não que não atravessem o espaço ao nosso redor, mas no esconderijo temos uma nova referência: estamos guardados. Na prática, habitar exige escolhas diárias. Aqui vão princípios simples para começar, pensados para o coração cansado. Primeiro, nomear a ansiedade. Não a empurre para baixo. Diga, estou ansioso. Reconheça onde dói. Nomear dá poder à verdade e tira a força do caos anônimo. Segundo, voltar a atenção para Deus com pequenos atos. Antes de tomar decisões importantes, faça uma breve oração. Senhor, traze-me clareza. Antes de reagir numa discussão, respire e peça discernimento. Isto não é fórmula mágica, é disciplina de presença.
Terceiro, cultivar gratidão intencional. Anote 3 coisas simples pela manhã: um copo d'água, um amigo que ligou, o pôr do sol. Gratidão não apaga problemas, mas realinha o olhar do coração, abrindo espaço para a paz que excede o entendimento. Quarto, aprender a distinguir o que é urgente do que é importante. A ansiedade confunde urgência com importância. Faça uma pequena lista. Isto requer ação agora? Se não, coloque em um tempo futuro e liberte o presente. Quinto, permitir silêncio. Nossos ambientes estão barulhentos, nosso interior reage. 60 segundos de silêncio com respiração lenta ajudam o sistema nervoso a recalibrar. Não subestime minutos de quietude. Enquanto explico isso, convido você a uma oração curta para alinhar o coração com estas verdades. Senhor, eu venho agora. Tu conheces cada preocupação que pesa neste coração. Peço que a tua presença encontre o meu medo e o envolva. Não peço um milagre instantâneo que anule as circunstâncias, mas peço a tua paz que sustenta. Que eu possa hoje escolher habitar em ti. Amém. Observação prática. Escreva num papel agora uma coisa que tem consumido sua atenção esta semana. Não precisa mostrar a ninguém, apenas escreva. Colocar no papel tira do circuito mental repetitivo e cria um espaço onde podemos conversar com Deus sobre aquilo. Vamos caminhar para um entendimento mais profundo sobre habitar. Habitar envolve 3 movimentos espirituais que quero explicar com calma: presença, confiança e obediência amorosa. Primeiro, presença. É a prática de recordar que Deus está aqui. Ela se manifesta quando, na correria, você olha para o céu por um segundo e diz: Tu estás comigo. Esse reconhecimento muda a postura interna, de fugir para permanecer. Segundo, confiança. Não é ingenuidade nem promessa de sucesso automático. Confiança é acreditar que, mesmo quando não entendemos, nossa vida está nas mãos do Pai que vê além. É entregar resultados, não abandonar responsabilidades. Confiança é um músculo. Quanto mais o exercitamos em pequenos atos, entregar uma ansiedade, esperar com paciência por uma resposta, mais forte ele fica. Terceiro, obediência amorosa. Hábitos espirituais, oração, leitura da Escritura, comunhão, não são cheques em branco para receber tudo o que queremos, mas são meios de transformação. Ao praticar, nosso olhar se afina, nossos desejos se alinham com o coração de Deus, nossa ansiedade perde o trono. Agora, uma breve reflexão bíblica. Por que o Salmo 91 fala de anjos, de armadilhas e de doenças? Porque ele dirige-se a uma realidade concreta. A vida humana é exposta a perigos visíveis e invisíveis. A promessa não é de impunidade eterna, é de guarda, de intervenção e de companhia. É por isso que o salmista mistura imagens de combate e de descanso. Somos guardados sem sermos poupados das lutas. Essa tensão entre luta e descanso é onde a vida abundante se instala. Jesus falou de vida abundante não como ausência de dor, mas como profundidade de experiência mesmo na dor. É possível sentir angústia e, ao mesmo tempo, experimentar a brandura de Deus que segura nossas mãos. Vamos trazer isso para situações práticas. Se você está lidando com medo financeiro, não ignore a ansiedade. Planeje, busque conselho, faça orações. Se angústia relacionada a um relacionamento, procure diálogo, estabeleça limites e ore por restauração e sabedoria. A fé não substitui a ação, mas a orienta. Confiança em Deus não remove a necessidade de agir com prudência. Ao contrário, a fé nos dá clareza para agir melhor. Quero compartilhar agora 3 pequenas histórias anônimas, relatos curtos que ilustram como, na prática, alguém começou a habitar e viu mudança interior. Estes não são promessas absolutas, são apenas sinais de que a presença de Deus age na vida cotidiana. Uma mulher que trabalhava em turno noturno sentia ansiedade constante antes de dormir. Ela começou a ler 2 linhas do Salmo 91 e a escrever uma gratidão rápida. Em 3 semanas, passou a cair no sono com mais facilidade, não porque os plantões mudaram, mas porque algo em seu interior começou a confiar.
Um jovem em processo de desemprego estabeleceu um hábito de 15 minutos diários de silêncio e oração antes de buscar vagas. Aquilo não trouxe uma vaga imediata, mas mudou sua postura das entrevistas. Ficou mais calmo, mais claro, e meses depois foi contratado. Um marido e uma esposa em tensão decidiram, antes de discutir, respirar 5 vezes e orar uma frase curta: Senhor, dá-nos equilíbrio. Não resolveram todos os problemas, mas reduziram palavras ásperas e abriram espaço para conversas mais curtas e menos reativas. Cada um desses relatos mostra uma verdade. Habitar é uma prática que produz frutos no tempo, não uma fórmula instantânea. A promessa do Salmo é uma presença de guarda que transforma nosso modo de viver no cotidiano. Agora, convido você para um exercício prático de 5 minutos guiado. Se puder, sente-se confortavelmente. Coloque as mãos sobre o colo, relaxe os ombros. Feche os olhos, se for seguro fazê-lo. Inspire profundo pelo nariz. Sustente por 2 segundos, solte pela boca devagar. Enquanto respira, pense em uma imagem de refúgio. Pode ser uma casa, uma árvore, o colo de alguém querido. Traga essa imagem como símbolo do esconderijo do Altíssimo. Ao inspirar, repita mentalmente: Tu és meu refúgio. Ao expirar, solte: Tu és minha sombra. Faça isso por 5 ciclos de respiração. Depois, abra os olhos lentamente e anote 3 coisas que vieram à mente durante o exercício. Essas anotações são sementes, dê a elas tempo para brotar. Quero fazer agora uma oração curta dirigida a Deus pela mente, pela calma. Senhor, sabemos que nossos pensamentos não são sempre fiéis. Muitas vezes eles nos traem e nos levam ao desalento. Eu peço que Tu ordenes a nossa mente, que as imagens de medo se disfarçam como névoa, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés quando os caminhos parecerem incertos. Dá-nos discernimento para perceber quando um pensamento é uma seta e quando é apenas um nervo sensível. Ensina-nos a entregar e a repetir: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Amém. Enquanto caminhamos mais adiante, vamos tratar de áreas específicas: trabalho, família, saúde emocional e decisões. Em cada uma delas trarei uma breve oração e um passo prático. Hoje seguiremos por 2 áreas, deixando as demais para um espaço dedicado que vem a seguir. Trabalho. Muitas vezes a ansiedade nasce de prazos, avaliações e expectativas. Um passo prático é separar 20 minutos no início de cada dia para organizar prioridades. Liste o que precisa de sua atenção nas próximas 24 horas e o que pode esperar. Declare, antes de começar: Senhor, guie minhas mãos e minha mente. Uma oração para o trabalho. Pai, no meio das pressões e prazos, que eu encontre clareza. Dá-me sabedoria para priorizar e coragem para pedir ajuda quando necessário. Que eu possa trabalhar com excelência sem entregar ao medo o controle dos meus dias. Amém. Família e relacionamentos. A ansiedade aqui vem como medo de falhar naquilo que mais importa. Um passo prático é iniciar um ritual curto de presença. Durante as refeições, por exemplo, desligue o celular por 10 minutos e olhe nos olhos. Uma oração para a família. Senhor, cuida dos laços que me foram confiados. Onde há tensão, concede reconciliação. Onde há silêncio, concede palavra. Onde há medo, concede presença. Que eu possa amar com firmeza e me desligar da ansiedade que paralisa o afeto. Amém. Agora uma pequena meditação guiada para quando a ansiedade apertar no meio do dia. Feche os olhos por um momento, respire 7 vezes contando devagar. Em cada inspiração, imagine uma luz suave envolvendo seu peito. Em cada expiração, imagine uma corrente de ar levando algo que o aflige para longe. Diga mentalmente: estou guardado. Se vierem pensamentos, não lute, observe-os como nuvens. A nuvem passa, o céu permanece. Repita: estou guardado. Lembremos do refrão do Salmo, que nos serve de âncora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Deixe essa linha ressoar. Você pode murmurá-la como tecla de retorno ao centro quando o mundo sacar a sua atenção para o ruído. Antes de seguirmos para uma série de orações mais específicas, orações por cura emocional, por decisões profissionais e por restauração, quero partilhar com você 3 prompts práticos para a próxima semana. Cada um foi pensado para ser simples e transformador. 1. Gratidão matinal. Por 7 dias, escreva ao acordar 3 coisas pelas quais você agradece. Não precisa ser grande. A prática realinha o cérebro para notar o bem. 2. Check-in de meio-dia. Pare por 2 minutos ao meio do seu dia e pergunte: o que eu posso delegar? O que eu posso deixar para depois? Esvaziar o acúmulo reduz a sensação de carga. 3. Silêncio noturno. Antes de dormir, desligue telas 30 minutos e leia uma porção curta das Escrituras. Pode ser o próprio Salmo 91 em voz baixa. Feche com uma oração simples: Senhor, guardai o meu sono. Esses passos não prometem eliminação de problemas, mas ensinam um novo padrão de reação, um que nos leva a habitar. Agora, compartilhe um testemunho anônimo, curto, que ilustra como esses pequenos passos podem alterar a narrativa interna. Por semanas, a ansiedade me roubou o sono. Um amigo sugeriu a prática dos 3 agradecimentos. No começo, parecia trivial. Hoje percebo que minha primeira hora da manhã define o clima do dia. A ansiedade ainda vem, mas não entra sozinha. Histórias como essa não são atalhos garantidos, apenas mapas de como a presença de Deus pode ser cultivada. Sinta-se à vontade para pausar aqui e refletir. Se você tem um papel e uma caneta, anote a primeira pequena ação que vai experimentar hoje. Pode ser a gratidão matinal, pode ser 1 minuto de silêncio antes de responder mensagens. Uma ação concreta cria um ponto de partida. Escrever transforma a intenção em compromisso. Antes de prosseguir para as orações sequenciais, que abrangem mente, emoções, trabalho, família e saúde, faça uma pausa para preparar o coração. Vamos, mais adiante, entrar numa oração mais longa e declarativa que invoca a proteção e transformação. Uma oração que reunirá tudo o que tocamos até aqui, pedindo livramento das setas emocionais e pedindo firmeza para habitar no Altíssimo. Mas antes de pronunciá-la, preciso que sua mente esteja presente, que você tenha feito pelo menos um dos passos práticos sugeridos, e que sua respiração esteja calma. Se estiver pronto, respire comigo mais 3 vezes, recolhendo tudo o que precisa de Deus. A presença que guardamos agora será a base para o que virá, uma palavra que não promete ausência de luta, mas assegura companhia e proteção no caminho. Respire comigo mais 3 vezes, recolhendo tudo o que precisa de Deus. Sinta a presença ao seu redor como uma luz tranquila. Agora, com a respiração mais calma, ouça esta oração que surge do lugar onde reconhecemos nossas limitações e confiamos na fidelidade do Senhor. Senhor Deus, Tu que és refúgio e fortaleza, aproximamo-nos de Ti com corações cansados e pensamentos agitados. Tu conheces cada passo que nos trouxe até aqui, cada medo que se enraiza no silêncio da noite, cada preocupação que repete o seu próprio nome na nossa mente. Nós não pedimos que Tu nos tornes insensíveis à realidade, mas suplicamos que derrames a Tua paz sobre o nosso interior. Que o Teu Espírito venha corrigir o compasso do nosso coração, que ele traga ordem onde há confusão, clareza onde há dúvidas e repouso onde há inquietude. Guarda-nos sobre as Tuas asas, como o salmista cantou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Que essa verdade não seja apenas um verso que ouvimos, mas um abrigo onde possamos nos assentar. Amém. Agora, faremos uma sequência de orações específicas, cada uma voltada para uma área da vida onde a ansiedade costuma se manifestar com força. Entre cada oração, haverá um convite para uma pausa breve, para que você internalize cada pedido e receba a paz que o Senhor oferece. Oração pela mente e pela calma interior. Senhor,
Tu que sondas os corações, pedimos que estabeleças paz na mente de quem me ouve. Ordena os pensamentos que se multiplicam sem fonte, separa a verdade das suposições que nos perturbam. Dá-nos discernimento para detectar as setas que nos ferem, pensamentos catastrofistas, lembranças que nos aprisionam, imagens que roubam a esperança. Ensina-nos a tomar posse da nossa atenção e a redirecioná-la para a Tua palavra. Não prometemos ignorar lutas, mas pedimos forças para não sermos governados por elas. Em nome de Jesus, sustentai a nossa mente. Amém. Pausa orientada. Respire profundamente 3 vezes. Permita que as palavras façam seu caminho. Oração por cura emocional e restauração interior. Pai amoroso, muitos carregam feridas que não cicatrizaram. Pedimos que a Tua ternura toque essas áreas mais sensíveis. Que lembranças dolorosas sejam visitadas pela Tua graça. Que o perdão, quando necessário, venha primeiro como um presente que liberta, e em seguida como um caminho para a reconciliação. Restaura o que a ansiedade desgastou, a alegria simples, a confiança no futuro, a capacidade de amar sem medo. Não pedimos garantias fáceis, pedimos que o Teu Espírito nos molde, curando as feridas com paciência e verdade. Amém. Pausa breve. Imagine a mão de Deus sobre as partes mais feridas do seu ser. Fique em silêncio por 15 segundos. Oração por proteção física e espiritual. Senhor, reconhecemos que há perigos visíveis e invisíveis. Não queremos transformar promessas em mágica, mas clamamos pela nossa guarda. Protege-nos das situações que nos expõem desnecessariamente. Guia os nossos passos e cerca-nos com a presença dos Teus anjos, conforme prometeste nas Escrituras. Dá-nos prudência sem pânico, coragem sem imprudência. Que a sombra do Onipotente seja lugar de descanso e vigilância. Amém. Pausa, repita mentalmente a frase do Salmo: Tu és meu refúgio. Oração pela família e pelos relacionamentos. Deus de misericórdia, entregamos a Ti os laços que nos definem, família, amizades, lares feridos. Onde há tensão, semeia a reconciliação. Onde há silêncio pesado, inspira comunhão. Onde há medo de expor fragilidades, traz coragem para dialogar com humildade. Protege nossos relacionamentos das pressões que os corroem. Ensina-nos a amar com limites saudáveis e compaixão concreta. Ampara aqueles que vivem sobre o mesmo teto e que hoje carregam angústia por falta de entendimento. Amém. Pausa para a respiração. Inspire contando até 4, expire lentamente. Oração pelo trabalho, pelas finanças e pela provisão prática. Pai que provê, muitos se angustiam com contas, prazos e a responsabilidade de sustento. Dá-nos sabedoria para administrar, clareza para priorizar e serenidade para pedir conselho. Ajuda-nos a fazer o que é necessário sem entregar o coração ao medo. Ensina-nos a agir com diligência e a confiar em Ti quanto aos resultados. Protege aqueles que buscam emprego ou que enfrentam mudanças profissionais. Que a presença do Senhor transforme preocupação em planejamento fiel. Amém. Pausa. Se puder, anote agora uma ação prática que será feita hoje em relação ao trabalho ou às finanças. Um pequeno passo já gera mudança. Oração por decisões e direção. Senhor, quando os caminhos se multiplicam e as vozes confundem, sê a nossa luz. Dá-nos sinais claros quando for necessário, calma para esperar quando for necessário e coragem para avançar quando for o tempo. Não pedimos atalhos, pedimos discernimento e paz na escolha. Que ao tomarmos decisões, não façamos delas uma fonte de pavor, mas um ato de confiança em Ti. Amém. Pausa de silêncio para ouvir a voz do Senhor. Sugiro 10 segundos de quietude. Oração por saúde física e ânimo. Deus que vê o corpo e o espírito, sabemos que a ansiedade cobra preço no corpo humano, insônia, tensão, fadiga. Pedimos que Tu renoves as forças, que a mente se aquiete para que o corpo possa reconciliar com o descanso. Abençoa o cuidado profissional quando necessário, guia médicos e terapeutas com sabedoria. Não prometes cura automática, mas acompanha cada processo.
Pedimos que na fragilidade sejamos sustentados pela Tua presença. Amém. Pausa para cuidar da respiração. Inspire 4, segure 2, expire 6. Oração pela restauração de relacionamentos feridos. Pai, muitos corações foram magoados por palavras duras, traições ou negligência. Não pedimos soluções superficiais, pedimos graça e coragem para buscar reconciliação quando for possível e sabedoria para estabelecer limites quando necessário. Onde houver arrependimento, concede oportunidades de cura. Onde não houver contrição, dá-nos paz para soltar sem vingança. Ensina-nos a construir pontes com humildade e firmeza. Amém. Pausa. Permita-se sentir o peso que sai do corpo. Seguem agora 3 variantes de uma oração de proteção, cada uma com ênfases diferentes, para que você escolha a que melhor ressoe com seu coração. Elas não são fórmulas, são formas diversas de clamar pelo cuidado divino. Primeira variante. Oração de entrega confiante. Senhor, entrego-te minhas ansiedades como quem entrega uma chave do coração. Tu sabes o que nos bloqueia e o que nos libera. Guarda-nos de pensamentos que subjugam e liberta-nos da tirania do medo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Colocamos a nossa confiança em Ti, não porque tudo será solucionado já, mas porque sabemos que Tu caminhas conosco. Amém. Segunda variante. Oração declarativa de guarda. Deus de toda consolação, declaro a Tua proteção sobre este dia e sobre a vida de quem me ouve. Nem toda tempestade cessará, mas dentro dela uma presença sustenta. Repetimos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Que essa promessa se torne prática, em decisões, em sono, em enfrentamentos. Que a sombra de Deus cubra nossos passos. Amém. Terceira variante. Oração intercessória por libertação das setas emocionais. Pai, muitas vezes somos atingidos por setas invisíveis, medo que nos paralisa, culpa que nos envergonha, preocupação que nos tira a paz. Pedimos livramento dessas acusações que não vêm de Ti, que a verdade da Tua palavra nos resgate do auto-julgamento e nos permita viver com leveza. Dá-nos amigos e conselheiros piedosos, cura antigas feridas e coloca diante de nós caminhos de esperança. Em nome de Jesus, livra-nos. Amém. Pausa de silêncio guiada. Permissão para ficar em silêncio por 20 segundos. Deixe que a oração ressoe. Agora quero conduzir você por meditações guiadas mais longas. Estas meditações foram pensadas para momentos diferentes do dia: manhã, meio-dia, tarde, noite. É bom escolher uma, praticar e, se quiser, retornar em outro momento. As instruções incluem pequenas pausas para que a experiência não seja apenas mental, mas corporal. Meditação para amanhã, amanhecer no esconderijo. Sente-se com firmeza, pés tocando o chão, mãos sobre os joelhos. Feche os olhos se isso ajudar. Comece respirando devagar, trazendo consciência à respiração. Imagine que ao inspirar, você puxa para dentro uma luz suave que envolve o coração. Ao expirar, você libera ansiedade e tensão. Agora, mentalize a imagem de um abrigo seguro. Não precisa ser perfeito, apenas ser um lugar que transmite proteção. Um quarto aconchegante, uma árvore enorme, uma rocha que não se move. Leve até ali as preocupações do dia. Diga em silêncio: Senhor, eu habito em Ti hoje. Permaneça nesse lugar simbólico por alguns minutos. Se vierem pensamentos, acolha-os e deixe-os passar. Ao terminar, faça um compromisso simples para o dia, uma pequena ação que sustente a presença de Deus em sua rotina. Abra os olhos devagar e agradeça. Meditação para meio-dia, pausa restauradora. Encontre um espaço para ficar alguns minutos sentado. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o estômago. Sinta o movimento respiratório sobre as mãos. Inspire contando até 4, segure 2,
Expire até 6. Enquanto respira, repita mentalmente: estou guardado. Visualize uma sombra protetora envolvendo todo o seu corpo. Imagine os pensamentos como pássaros que pousam e partem. Você não precisa acompanhá-los. Permita-se este pequeno descanso como um presente divino no meio das demandas do dia. Ao terminar, anote uma coisa que ganhou em claridade durante a pausa. Meditação vespertina, reencontro com serenidade. No fim da tarde, sente-se confortável, talvez com uma xícara de algo quente. Feche os olhos e traga à memória 3 pequenas coisas que deram certo no dia, por menores que sejam. 3 respirações conscientes e depois pense em algo que trouxe desconforto. Coloque essa situação diante de Deus com honestidade. Medite nas palavras do Salmo 91 e repita: à sombra do Onipotente descansarei. Permita que o peso saia dos ombros. Termine fazendo uma pequena oração de entrega e gratidão. Meditação noturna, preparar-se para descansar. Antes de deitar, desligue telas e encontre um lugar tranquilo. Deitado ou sentado, concentre-se na respiração e escute o seu corpo. Percorra mentalmente cada parte: pés, pernas, quadril, barriga, peito, ombros, rosto. Em cada pausa, peça a Deus realizar um gesto de cura naquela parte. Se houver insônia, repita em voz baixa ou mentalmente um verso do Salmo 91 que toque seu coração. Visualize sua noite sendo envolvida pela presença do Senhor. Termine dizendo: Senhor, guardai o meu sono. Fique alguns instantes em silêncio antes de adormecer. Meditação de ancoragem em tempos de crise. Quando a ansiedade surgir de forma súbita, sente-se ou permaneça de pé, com os pés no chão. Respire profundamente 3 vezes. Em seguida, diga em voz baixa 3 frases curtas que reorientem o coração. Deus vê, Deus cuida, eu não estou sozinho. Repita cada frase 3 vezes, sincronizando com a respiração. Concentre-se na sensação de apoio que seus pés recebem do chão. Essa sensação é um símbolo do cuidado de Deus. Mantenha o ritmo por alguns minutos até que a intensidade da crise diminua. Se necessário, busque apoio humano após esse momento de ancoragem. Meditação de gratidão profunda. Escolha um lugar calmo e pense em 5 pessoas que tiveram um impacto positivo em sua vida. Para cada uma, diga mentalmente uma palavra de gratidão específica. Depois, pense em 3 pequenas coisas do seu dia que trouxeram alegria. Respire e permita que um sentimento de agradecimento cubra o corpo. A gratidão é uma ponte que nos devolve ao centro. Ela não resgata as circunstâncias, mas transforma a nossa relação com elas. Fique alguns instantes nessa sensação e conclua com um amém de gratidão. Agora compartilho mais 5 testemunhos curtos e anônimos, para totalizar 8 relatos no conjunto desta mensagem. Cada história é um recorte simples do agir de Deus quando alguém decide habitar. História Anônima 4. Depois de meses acordando no meio da noite, comecei a repetir 2 linhas do Salmo 91 antes de dormir e a escrever uma preocupação por vez num papel. Ao colocar no papel, senti que a repetição perdeu força. Não foi uma solução mágica, mas me trouxe noites com menos interrupções. História Anônima 5. Num período de muita cobrança no trabalho, reservei 20 minutos para organizar apenas 3 prioridades por dia. Com isso, a sensação de sobrecarga diminuiu. A ansiedade não desapareceu, mas deixou de conduzir minhas reações. História Anônima 6. Fui a um grupo pequeno da igreja onde lemos o Salmo 91 em voz alta. A experiência comunitária transformou o sentido de habitar em algo partilhado. A ansiedade que eu vivia sozinha começou a se dissipar quando a pus diante de outras mãos. História Anônima 7. Ao enfrentar uma decisão difícil, consultei um mentor espiritual e combinei orações curtas antes de cada passo. Não foi uma garantia de sucesso, mas trouxe serenidade suficiente para ouvir conselhos e não agir impulsivamente. História Anônima 8.
Tive um colapso emocional e, na recuperação, aprendi a pedir ajuda profissional e espiritual ao mesmo tempo. A combinação de terapia, práticas de respiração e a leitura do Salmo 91 me deu ferramentas para continuar vivendo, mesmo com dias difíceis. Esses relatos não prometem um caminho único, mas mostram que pequenas práticas sustentadas podem produzir mudanças reais ao longo do tempo. Agora trago 10 reflexões práticas, desenvolvidas para que você possa aplicar no dia a dia sem uma grande estrutura. São prompts que convidam à ação e à atenção espiritual. Leia cada um devagar e escolha 2 para experimentar já nesta semana. Reflexão 1. Ao acordar, antes de tocar o celular, diga em voz baixa: hoje eu procuro habitar no Senhor. Anote uma única intenção para o dia. Esta pequena declaração desloca o primeiro ato de atenção para Deus. Reflexão 2. Em momentos de decisão, escreva 3 possíveis consequências e peça a Deus clareza. Muitas vezes, a ansiedade cresce pela imaginação desordenada. Colocar no papel disciplina a mente. Reflexão 3. Identifique suas setas mais recorrentes, pensamentos que sempre retornam e ferem. Dê nome a cada um: medo financeiro, medo de rejeição, medo de fracassar. Nomear ajuda a objetivar e a lidar. Reflexão 4. Crie um ritual de desligar à noite. 20 minutos sem telas, leitura breve das Escrituras e um ato de gratidão. Isso condiciona o corpo ao sono sagrado. Reflexão 5. Mantenha uma lista de pequenas vitórias. Quando a ansiedade disser, você não consegue, consulte a lista e recupere fatos concretos que provem o contrário. Reflexão 6. Transforme um momento mundano em lembrança de Deus. Ao lavar as mãos, diga: Senhor, lava a minha ansiedade. Pequenos atos repetidos mudam padrões. Reflexão 7. Tenha 2 pessoas para as quais você pode ser franco. Não carregue tudo sozinho. Partilhar não é fraqueza, é sabedoria. Reflexão 8. Quando perceber que está reagindo com pressa, faça 3 respirações conscientes antes de responder. A pausa evita palavras que ferem e decisões precipitadas. Reflexão 9. Aprenda a distinguir entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade leva à ação, culpa paralisa. Convertendo culpa em responsabilidade, você recupera o poder de agir. Reflexão 10. Reserve um tempo semanal para revisar o que funcionou e o que não funcionou nas práticas espirituais. Ajuste sem perfeccionismo. Habitar é processo, não projeto de eficiência. Cada um desses prompts é uma ferramenta simples. Escolha com calma e aplique com constância. Agora uma sessão de ensino mais concentrado. Por que o Salmo 91 nos dá segurança? O Salmo foi escrito em contexto de aflição, mas seu tom é de confiança firme em Deus. Ele usa imagens de abrigo, sombra, asas e fala de anjos para expressar a ideia de guarda. A segurança bíblica não é a promessa de uma vida livre de perigos, mas a afirmação de que Deus se envolve nas circunstâncias humanas. Quando o salmista fala de livramento e proteção, ele está se apoiando numa experiência comunitária e pessoal de fé. Aqueles que confiam em Deus reconhecem a presença divina nas pequenas e grandes coisas. Jesus, ao falar de vida abundante, aponta para esse mesmo núcleo. Abundância como qualidade interior que permite viver com significado e esperança mesmo em meio à dor. Assim, o Salmo 91 nos convida a habitar, a fazer morada no Senhor. E essa morada redefine nossa relação com o medo. Deixa de ser dona de nossa vida para ocupar um lugar menor. Em termos práticos, essa segurança se manifesta como maior resiliência emocional, mais clareza nas decisões e capacidade de pedir ajuda. Não é um escudo que elimina todas as lutas, mas é uma fortaleza que nos permite entrar nelas sem sermos consumidos. Seguem algumas perguntas frequentes que surgem quando falamos sobre ansiedade e fé, com respostas pastorais e práticas. E se a ansiedade voltar depois de eu orar? A resposta pastoral é: isso é comum. A oração não garante a ausência de retorno da ansiedade, mas ela nos reconecta com uma presença que nos sustenta.
Quando a ansiedade voltar, volte também à prática. Respire, nomeie, repita o versículo que lhe ancora e tome uma ação prática pequena. E se eu sentir vergonha de admitir que preciso de ajuda profissional? Pedir ajuda é um ato de coragem e responsabilidade. A fé não exclui cuidados médicos ou terapia. Ao contrário, Deus muitas vezes nos alcança por meio de profissionais que Ele capacita. Como conciliar confiança em Deus com planejamento prático? Confiança e planejamento andam juntos. Planejar não é falta de fé, é administrar as ferramentas que Deus nos deu. Ore, peça sabedoria e haja com prudência. E se eu não conseguir dormir apesar das práticas? Se a insônia persistir, procure orientação médica ou de um terapeuta. As práticas espirituais ajudam, mas o cuidado profissional pode ser necessário e sábio. Essas respostas buscam cuidar sem reduzir a complexidade da experiência humana. Agora, proponho um pequeno plano de 7 dias para habitar no Altíssimo. Um guia prático e acessível para colocar em prática as ideias aqui tratadas. Cada dia tem um foco simples: gratidão, silêncio, decisão, confissão, leitura, ação e testemunho. Dia 1, gratidão matinal. Dia 2, pausa de silêncio ao meio-dia. Dia 3, escrever as setas e nomeá-las. Dia 4, praticar a respiração guiada antes de uma conversa difícil. Dia 5, ler o Salmo 91 à noite. Dia 6, fazer um ato concreto de cuidado com alguém. Dia 7, escrever um breve testemunho do que Deus começou a fazer. Não é uma fórmula, é um ritmo de repetição que ajuda a construir o músculo espiritual da habitação. Voltando agora ao momento presente, antes do clímax desta mensagem, quero conduzir uma oração mais longa, declarativa e abrangente. Esta oração reúne pedidos de proteção, cura, sabedoria e a firme decisão de habitar no Senhor. Prepare o coração, relaxe a respiração e ouça cada palavra como se fosse dirigida a você pessoalmente. Senhor dos exércitos, que colocas a tua tenda sobre nós, nos apresentamos como teus filhos e filhas que buscam abrigo. Não pedimos soluções fáceis, pedimos a tua presença real. Cobre-nos com a tua sombra, faze das nossas casas lugares de paz e das nossas mentes morada para a tua palavra. Guarda-nos das setas que visam o coração, medo, culpa, vergonha, preocupação que paralisa. Ao invés de nos tirar cada adversidade, dá-nos recursos para enfrentar, discernimento e humildade para buscar ajuda. Ao olharmos para o dia, concede-nos clareza de prioridades. Ao olharmos para a noite, concede-nos descanso. Que a tua promessa nos abrace. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Que possamos, Senhor, habitar em Ti, em toda a nossa fragilidade, sabendo que Tua fidelidade opera mesmo no silêncio. Envia Teus anjos para nos cercar, dá-nos pessoas de paz, guia mãos que curam e palavras que edifiquem. Transforme as cicatrizes em testemunhos de misericórdia. Que a nossa vida abundante seja um testemunho de paz que brota no íntimo e transborda em ações que abençoam. E se, Senhor, a ansiedade persistir, que ela encontre em Ti uma resistência que não acusa, mas ampara, um lar que não exige perfeição, mas oferece repouso. Em nome de Jesus, declaramos nossa dependência e recebemos a Tua graça. Amém. Momento de silêncio. Permaneça em quietude por 30 segundos. Se desejar, repita mentalmente o refrão do Salmo 91 uma vez. Permita que as palavras se assentem no coração. Ainda há espaço para perguntas honestas. E quando a luta for longa? A resposta pastoral é caminhar em comunidade, não em isolamento. Procure irmãos e irmãs, líderes espirituais, profissionais de saúde mental. Combine prática espiritual com cuidados concretos. Habitar no Altíssimo é caminho de companhia, não de execução solitária. Antes de concluir, ofereço mais 3 pequenas práticas que você pode começar hoje mesmo e manter por tempo prolongado.
A primeira é a caixa das preocupações. Um caderno onde você coloca ao final do dia 3 preocupações e ao lado 3 ações possíveis ou orações específicas. Isso cria uma rota de saída do ciclo mental repetitivo. A segunda é o sinal de retorno. Escolha uma frase curta do Salmo 91 para repetir 3 vezes sempre que sentir o coração acelerado. A terceira é o encontro semanal. Encontre uma pessoa para um check-in semanal de 5 minutos, onde você compartilha conquistas e pequenos passos. A responsabilidade social combate a solidão da ansiedade. Chegamos agora à conclusão desta caminhada. Quero reafirmar: o objetivo não foi prometer soluções rápidas, mas oferecer um caminho para que você, dia a dia, aprenda a habitar no Senhor e amenizar o poder da ansiedade sobre a sua vida. Repetimos mais uma vez como âncora: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. Que essa frase seja mais do que palavras, que ela seja um gesto cotidiano de fé. Antes de encerrar, convido você a tomar um compromisso simples. Diga em voz alta ou mentalmente: hoje eu habito no Senhor. Escolha uma ação concreta para as próximas 24 horas. Pode ser escrever 3 gratidões, fazer a respiração guiada antes de uma conversa difícil ou ler o Salmo 91 à noite. Faça isso não por pressão, mas como um passo de confiança. Agradeço por ter permanecido até aqui. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Inscreva-se no canal para que possamos orar juntos nas manhãs que virão e construir uma comunidade onde a ansiedade não nos define. Volte a este áudio sempre que precisar. Repita as práticas, ajuste o ritmo e permita que a graça faça seu trabalho no tempo certo. Encerramos com uma última oração de agradecimento. Senhor, obrigado por esta hora de cuidado. Que a Tua paz nos acompanhe ao longo do dia. Que a Tua sombra nos abrigue. Que a nossa prática de habitar em Ti se torne costume bom que passe de geração em geração. Em nome de Jesus, descansamos na Tua fidelidade. Amém. Que você caminhe hoje com um coração mais leve. Compartilhe o que aprendeu nos comentários, conte uma pequena vitória ou peça oração. Vamos caminhar juntos. Amém.